Alguns têm utilizado essa palavra no gerou de novo para o novo nascimento. Não é problema se ele usar, mas originalmente, na mente de Pedro, ele estava com outra ideia igual a de Hebreus 1, 5 e 6. Mas você não vai conseguir entender o verso 3 de 1 Pedro capítulo 1 se você não entender Hebreus 1, 5 e 6, que eu acabo de falar para você. Para vocês, se vocês entenderam agora, entraram agora, tem que recomeçar a visão desse estudo outra vez, mais uma vez. Aí então, você então está dizendo, pastor Alderi Nelson Rocha, que ele está se referindo à ressurreição. Sim, o próprio versículo já determina, porque ele diz assim, que nos gerou de novo, isso é Hebreus 1,6, nos introduz de novo através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, mas antes dele morrer, ele ofereceu a oferta vegetal. E o que era a oferta vegetal? A Bíblia diz em Levíticos, a partir do capítulo 2, que todas as vezes que eles oferecessem a oferta animal, eles tinham que oferecer também a oferta vegetal. Isto é, a oferta de manjares. Essas oferta vegetal, a oferta de manjares, elas eram trigo, vinho e azeite. Então formava o pão ungia o azeite e também havia ali a presença do vinho. Então o sangue de Jesus, o corpo de Cristo e a presença do Espírito Santo que ungiu o corpo de Cristo. Então você vai ver isso de Levítico capítulo 2, que é a base do capítulo 2 até o verso 8, é a oferta que Moisés está falando da oferta de manjares ou a oferta vegetal. E pouca gente sabe, mas sempre é bom relembrar para aqueles que já sabem, que a oferta animal nunca poderia ser oferecida sem a oferta vegetal. Porque a oferta vegetal trazia à memória o animal, a vida do animal que foi imolada para servir de substituto na ocasião do sacrifício. Então, quando eles queimavam um animal, imolavam e queimavam o animal, eles comiam da oferta vegetal em memória daquele sacrifício que foi feito. Então, a ceia do Senhor é a oferta vegetal, porque ela tem água, ela tem vinho, ela tem pão e ela tem azeite. Esses são os 4 utensílios que são chamados elementos da ceia do Senhor. Água, vinho, pão e azeite. Eles estão ali. Então, isso nos traz à luz que Jesus, antes de morrer, como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi apresentado antes da fundação do mundo e o que morreu no Éden para cobrir Adão e Eva, para que eles pudessem sair do Éden. Então o Cordeiro que foi apresentado antes da fundação do mundo, lá no laboratório do mundo habitável. E agora esse Cordeiro que de fato foi imolado no Éden para cobrir Adão e Eva, a fim de que eles não saíssem do Éden sem a cobertura da redenção de Deus. Então, esse Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, é o que Pedro fala, e nós falamos bastante, e vamos falar muito sobre esse Cordeiro nas aulas que começarão segunda-feira agora e irão até a outra semana. Então isso aqui é muito importante, serão momentos extraordinários que você vai passar estudando conosco a partir de amanhã, segunda-feira, às 22 horas. Então, voltando ao tema do Cordeiro, mostrando para nós que ele, antes dele morrer na cruz, o Senhor Jesus, então, primeiro fez a oferta de manjar, ou oferta de vegetais. E lá ele tomou o vinho e tomou o pão. E disse, isto é o meu corpo, isto é meu corpo. Depois ele disse, isto é o meu sangue. Então ele ofereceu a oferta de manjar, junto com seus discípulos. E eles, ao comerem o pão, estavam comendo do corpo de Cristo. E ao tomarem do vinho, eles estavam tomando do sangue de Cristo. Qual era a razão para isso? A razão para isso era que quando ele morresse na cruz, o corpo de Cristo que estava nos seus discípulos iria reagir neles da mesma forma como reagiu em Cristo na cruz. O sangue de Jesus iria reagir neles da mesma forma como reagiu na hora da cruz. Então, se Jesus não tivesse feito isso, os discípulos não poderiam dizer que morreriam com Cristo, ou que morreram com Cristo,
Os discípulos não poderiam dizer, nós ressuscitamos quando Cristo ressuscitou, porque o corpo de Cristo estaria ausente deles. Mas Jesus, muito inteligentemente, deu-lhes o corpo e deu-lhes o seu sangue. E quando Jesus subiu o pátimo da cruz do Calvário, ao pátimo do Calvário, então, na sua morte, os discípulos também estavam morrendo. Na ressurreição, no sepultamento, os discípulos também estavam sendo sepultados. E na ressurreição, o corpo de Cristo inteiro estava sendo levantado. Porque ele só, como cabeça, era primícia de todo aquele corpo. E se ele ressuscitou como morreu e foi doado e foi apresentado diante de Deus como primícias, então quando ele se levanta da sepultura, os discípulos ainda estão dentro da fase das 72 horas, de 3 dias ainda com Cristo. Então eles receberam o impacto do poder da ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus se levanta como primogênito, eles também são gerados de novo em Cristo. Então eles têm a promessa e a marca de que eles também vão ressuscitar. Então o que ele está falando aqui, Pedro? Pedro está dizendo que esse corpo está guardado nos céus. Que esse corpo vai ser inalterável, que esse corpo será incorruptível, que esse corpo está guardado nos céus. Onde é que está escrito isso, pastor? Eu ainda não vi. Está em 1 Pedro, capítulo 1, diz assim a partir do verso 4, para a possessão de uma herança incorruptível, isto é, um corpo incorruptível, ele está colocando, para a possessão de uma herança incorruptível. Ele está falando do corpo que nós vamos ter, uma herança, um corpo glorioso, um corpo que será glorificado, um corpo que será imortal, e que ele é para nós a nossa herança, número 1, incorruptível. Incorruptível. Número 2, esse corpo será sem contaminação, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E depois ele diz que esse corpo será inalterável. Quando ele ressuscitar, já não poderá mais ser alterado. É inalterável, não passará por problemas de mutações, nem de câncer, nem de nenhum tipo de enfermidade. Ele é incorruptível, sem contaminação. Orecamanaya choroba sheba suriabas. Hey rebebe biodorabas. Habarasuriabas. Inalterável, aleluia, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Esse corpo será inalterável. Que coisa mais linda, meus irmãos. Esse corpo, o corpo da ressurreição. Aí ele diz, mas aí diz assim, guardada essa herança que é o corpo, guardado nos céus. Então, o que faz com que o nosso corpo, veja só, seja inalterável, guardado nos céus. Aí Paulo, em 1 Coríntios, ele começa a falar, bendito seja o nome do Senhor Jeová, aleluia. A unção que está aqui nesse momento agora na minha presença, na presença de vocês, é violenta, é grande, ela te cura agora, ela tem unção de curar o seu corpo, e você diz, Senhor, dá-me da unção do meu corpo, da ressurreição, e eu serei curado agora, aleluia, aleluia. Oremanai sheba bashedia, oricamanai sheba suriabas. Bendito seja o nome. E por que você diz que isso é possível? Porque o autor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 3, diz que nós podemos provar das coisas, das virtudes vindouras. Nós podemos provar das virtudes, das coisas vindouras. Então, se eu posso dizer, Deus, põe-me aqui a unção que já está guardada no meu corpo, incorruptível e inalterável. E então eu vou experimentar uma virtude do mundo vindouro, que é a ressurreição, aleluia. Bendito seja Oremanaya Shemai Ereba, Orieva Riamai Ereba Suriabas. Alguns estão sendo curados agora. Eu sinto agora, pela presença de Deus e pelo nome do Senhor Jeová Rafa,
que você está me ouvindo agora, recebendo a cura divina, agora em nome de Jesus. Oremanaya, Oriamanaya, Reheva Oribahai, Yeshia Somobas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.